Olá, estamos no ar com mais um Rodrigo Beto na Opinião pela sua TVC, sua TV Correio da Manhã. E hoje eu tenho o prazer de receber um amigo, deputado federal, um dos deputados mais influentes em Brasília e presidente do Solidariedade, Partido Solidariedade aqui no Rio de Janeiro, meu amigo Áureo Ribeiro. Áureo, é um prazer estar aqui contigo, muito obrigado por ter aceito o convite e eu tenho certeza que esse nosso papo aqui vai ser bastante frutífero, que você vai ter muita novidade para contar para a gente. Quero aqui agradecer o convite, Rodrigo, agradecer aqui a oportunidade de falar para todos aqui da TVC, aqui do Correio da Manhã. É fundamental esse bate-papo político, onde que a população hoje dialoga e comenta muito política dentro de casa. Então, a gente podendo levar informação é fundamental hoje nesse momento. Sem dúvida. Eu queria começar conversando com você sobre política nacional. Você está em Brasília o tempo inteiro, você é um político que muito bem relacionado, um político que as pessoas respeitam muito em Brasília. E a gente está aí, enfim, à beira de uma eleição que caminha para uma polarização muito grande entre Bolsonaro e Lula, em que pese a imprensa força muito a mão, né, para tentar criar uma terceira via. Eu nunca acreditei em terceira via, eu não acredito nem em Saci Pererê, nem na Cuca, nem na terceira via. Eu quero saber se você acredita em algum dos três. Você ainda acredita em terceira via? Eu vejo que não tem possibilidade de criar um candidato. A gente está quase chegando no período eleitoral, não se cria um candidato a presidente da República com uma facilidade como hoje se coloca. Essa eleição vai ser uma eleição, para mim, muito difícil, muito polarizada. São dois candidatos com muita força política e popular, que é o candidato à reeleição, o presidente Bolsonaro, que é o Lula, que disputa também. Então, acho que vai ser uma eleição muito polarizada, sem espaço para a criação de uma terceira via no Brasil. A gente viu algum entusiasmo no início do lançamento, quando o Moro se lançou, porque é uma figura nacionalmente conhecida. Como você disse, é muito difícil no Brasil, num país continental como o Brasil, você inventar um nome para presidente da República. Você talvez consiga inventar um nome para prefeito de uma cidade do interior, para um país continental como o Brasil é muito difícil. Eu acho que, no início, o Moro ainda criou alguma expectativa que ele pudesse ser um nome que se viabilizasse pelo seu grau de conhecimento e por uma pauta que é sempre uma pauta que tem um apelo muito forte, que é o combate à corrupção. Mas um bom juiz não significa um bom político, né? Acho que ele foi se perdendo. Quais os erros que você acha que o Moro cometeu que foram fatais para ele se viabilizar como candidato? Acho que o primeiro erro do Moro foi aceitar o convite para ser ministro da Justiça do Brasil e não conseguir efetivamente realizar nada no ministério. A gente tem uns números do Moro muito questionáveis hoje pela relação que ele ficou no Ministério de entrega. A gente não teve um combate à corrupção, a gente não teve um melhoramento da questão tecnológica na segurança pública, a gente não teve entrega de viaturas, entrega de armamento, não teve uma pauta que avançou no Brasil na gestão do Sérgio Moro, ministro. Isso complicou muito, porque, primeiro, que aceitar um convite de um governo que se iniciava, onde que o tema central era combate à corrupção, e o Moro era o principal ativo desse combate à corrupção, foi um erro. E depois de não conseguir efetivamente, e perdeu aquela base de apoio com a população brasileira, hoje sendo questionado como traidor pelo grupo dos Bolsonaros. Então, é muito complicado como vai se apresentar, qual ativo desse candidato, o que ele fez, onde que tudo que ele fez está sendo questionado hoje, até judicialmente. Então, acho que o Moro perdeu muita força, ainda fez o erro de escolher o partido errado, que não tem ali a prioridade da candidatura dele a presidente da República. E é muito difícil, né? Essa configuração da legislação eleitoral empurra os partidos para priorizarem suas chapas proporcionais, né? Então, se você não tem um candidato muito competitivo, que lhe assegure realmente você, com esse candidato, ter essa alavancagem da sua chapa proporcional, que é o caso do Bolsonaro no PL, o PL fez um sacrifício, vai fazer um sacrifício em termos de estrutura partidária para o Bolsonaro, mas o Bolsonaro trouxe uma quantidade enorme de candidatos para o partido, deputados com mandato. Uma bancada do Congresso Nacional. Como é o caso do Lula no PT. O PT sem o Lula é um partido que definha, né? O Lula ele traz consigo ele alavanca uma série de candidatos proporcionais no partido.
Me parece que não era o caso do Moro, né? O Moro não era um candidato que iria alavancar a chapa do Podemos, né? Em função disso. Na verdade, o Moro não conseguiu aglutinar nenhuma força política ao seu projeto. Era uma candidatura muito só, uma candidatura que não tinha nem a força partidária, o respeito partidário, e que não dialogava com a política. Diferente do Bolsonaro, que pregou contra a política, o mandato foi muito diferente da fala inicial. Sim. O Bolsonaro aglutinou os grandes nomes da política. Pegou o Valdemar da Costa Neto, pegou o Ciro Nogueira, fez uma grande aliança no Congresso Nacional, dividiu o espaço, entregou espaço aos partidos aliados, né? Então ele teve uma maneira de fazer política tradicional, coisa que o Moro não conseguiu entender quando teve o ministério, de fazer a pauta política, de entender que cada representante precisa levar para a sua cidade, para o seu estado, os recursos necessários para o combate à segurança pública, para o combate à violência. Então ficou uma candidatura do eu, e a do eu não funciona. O Moro começou na largada já, perdendo muito, e acho que não viabilizou e não vai viabilizar um projeto nacional no nosso país. E aí ficou polarizado entre Lula, Bolsonaro e uma terceira via ali tentando se ensaiar com vários candidatos, ainda falando, ainda fazer uma junção de uma chapa única, de escolher um candidato, dando data, mas que não tem concreto nenhum projeto hoje para o Brasil. Mas foi o que você disse, é muito difícil um candidato, a essa altura do campeonato, se fazer conhecido. Né? Quer dizer, a Simone Tebet, estou desmerecendo aqui ela como senadora, mas ela saiu do Mato Grosso do Sul. Quem conhece a Simone Tebet? Ninguém conhece a Simone Tebet. Né? Conhece a Simone Tebet? Se a gente andar aqui na cidade do Rio de Janeiro e sair perguntando no meio da rua, ninguém sabe quem é. Você imagina no sertão do Nordeste. É muito difícil um candidato se viabilizar. E a capacidade de realizar, né? A gente está num momento no Brasil que a gente está saindo de uma pandemia que machucou muito a população brasileira. A gente tem uma economia muito fragilizada. A gente tem 15 milhões de brasileiros desempregados. Mais do que o país Portugal, nosso vizinho. A gente tem 40 milhões de trabalhadores na informalidade. A gente tem mais de 100 milhões de brasileiros que não sabem qual vai ser a refeição do dia seguinte. Você não vai procurar um candidato se você não tem o conhecimento da capacidade dele de realizar. O que está em jogo no Brasil é o futuro. E a gente não vai experimentar agora uma nova candidatura, uma nova pessoa com uma proposta. A gente quer quem tem capacidade de realizar para tirar o Brasil desse momento, que possa fazer esse enfrentamento às necessidades que o Brasil precisa para colocar a casa em ordem pós-pandemia e fazer uma entrega muito efetiva à população brasileira. Eu acho que o que está em jogo é o futuro de mais de 200 milhões de brasileiros que discute hoje, dialoga a política. Eu costumo falar para você arrumar uma confusão em casa hoje, Beto. É só você perguntar no almoço de domingo quem é Lula e quem é Bolsonaro. Já começou a confusão. Pronto, é uma confusão de família, as pessoas não conseguem se entender. Existe a extrema-direita, a extrema-esquerda, a gente não consegue encontrar ali um caminho de diálogo. Eu vi gente parando de falar com o pai, parando de falar com a mãe, filho que não fala com a mãe, os irmãos que não se falam, porque está muito tensionado esse momento no Brasil de divergência de opinião. Então, é um momento muito delicado que a gente vai ter que enfrentar. Eu acho que nos últimos anos a eleição mais polarizada do Brasil, que vai ser essa de 2022. Eu acho, Áureo, mais do que isso, a gente está vivendo no Brasil um momento em que o personagem, o mensageiro, passou a ser mais importante que a mensagem. Eu tenho dito isso assim repetidamente. Isso é muito ruim. Por exemplo, eu não conheço, nunca tive 2 minutos de conversa, não votaria nele, não votei, no Daniel Silveira. Mas eu acho que no Brasil a gente não pode ficar atrelado ao personagem, a gente tem que ficar atrelado ao fato. A gente não pode admitir que um processo, que o juiz do processo, ele abre de ofício o processo contra quem o acusou e ele julga o processo que ele é a vítima do processo. Isso é um negócio, para mim, inadmissível num país que você quer manter o Estado de Direito, porque hoje é com o Daniel Silveira, amanhã pode ser contigo, comigo, com qualquer pessoa. Eu tento sempre trabalhar em cima de fatos concretos, né, de discutir fatos.
não discutir o personagem. Mas no Brasil isso não é impossível. Você vai discutir esse assunto aí, bolsonarista, não sei o que lá. Como se você for defender alguma ilegalidade que tenham cometido com o ex-presidente Lula, você também vai apanhar, vai ser taxado de petista, de defensor da corrupção e por aí vai. Então está muito difícil no Brasil hoje você ter uma discussão que você consiga trazer as pessoas para esquecerem os personagens e discutirem os fatos concretos. Eu imagino que você no Congresso deve estar passando um mau bocado, né? Esse momento, e esse momento vai ficar marcado na história do Brasil. Nesse caso do Daniel Silveira, é um caso para ser muito bem estudado. Primeiro, tem a questão jurídica, que pode ter tido alguma falha. Segundo, tem a questão política. O mandato de um deputado eleito pelo povo é uma questão muito séria. Então, se criou uma brecha, e que é totalmente, eu quero deixar bem claro aqui a minha posição, é legal, o instrumento é um instrumento legal, do que o presidente exerceu, de fazer o perdão, então é inquestionável, é constitucional, e deixa também uma outra jurisprudência de cassação de mandato na Câmara dos Deputados, abrindo uma brecha muito grande para não ter mais parlamentar cassado. Então esse instrumento a gente vai ter que dialogar até onde vai o poder de quem, o que é bom para a democracia, o que é bom para o país. Agora também tendo uma situação bem clara dessa questão da honra. A gente não pode confundir esse momento que a gente está lidando com essa liberdade de expressão exercida com a honra das pessoas que estão sendo abaladas. Então a gente tem que colocar essa bola no chão, organizar esse jogo, que está muito tumultuado, e entender qual vai ser o reflexo disso. Hoje já existe um trabalho para melhorar essa relação. Daqui a pouco não tem mais deputado cassado por nenhum crime no Brasil. Quem vai julgar esse crime? Pode ter perdão? Qual é a posição que vai ser adotada em todos os casos daqui para frente? Então, acho que a gente crimes podem ter perdão, né? E por que esse perdão? Daqui a pouco permite também o outro candidato ganhar a eleição e exercer esse mesmo perdão com diversos companheiros. Eu não quero entrar aqui nesse mérito, mas eu acho que cria uma jurisprudência muito negativa para o povo brasileiro, que a gente tem que organizar esse jogo agora. A ação do presidente da República é constitucional, é inquestionável e tem que ser cumprida. Então, tenho certeza também que a gente tem que respeitar o processo devido legal, que é fundamental para o Brasil. Eu acho que a gente precisava, e eu acho que é muito difícil nesse momento, e eu espero que, passada essa eleição, quem quer que ganhe consiga pacificar um pouco o país. Porque eu acho que chegou o momento, nós temos no Brasil uma democracia relativamente jovem, né? Eu acho que chegou o momento no Brasil da gente fazer algumas reformas institucionais. A gente começar a passar uma risca de giz para definir exatamente até onde um poder pode ir, até onde outro poder pode ir, né? Qual é o real papel do Ministério Público? Eu lembro que eu era deputado e ia ser votado uma PEC 37 que definia exatamente essa questão do papel do Ministério Público, né? Que era o Ministério Público é o promotor da ação. Ele não pode ser o investigador. O investigador tem que ser a Polícia Judiciária, né? A Polícia Judiciária investiga, o Ministério Público promove e o juiz julga, né? Você tem um sistema, acabou o sistema jurídico perfeito. Isso, em 2013, com aquelas passeatas, com aquelas manifestações, acabou indo para o meio dessas manifestações e o Congresso se acovardou e não julgou isso como se fosse uma forma de amordaçar o Ministério Público. Na verdade, era um processo para você definir bem o papel de cada um. Então, acho que a gente vai precisar disso no Brasil. Eu não sei se você entende que nós teremos condições, numa próxima legislatura, de conseguir fazer uma discussão mais profunda, né, desses assuntos, que são muito importantes. Porque não dá para você ter um Supremo que opina sobre tudo, mas também alguns consideram que passou a ser um certo freio, né, um contrapeso ao poder excessivo que o presidente da República tem. Alguns consideram isso, eu particularmente acho que você não resolve um problema criando outro. O Congresso, por sua vez,
na minha opinião, está um pouco acovardado, né? Volta e meia atropelado pelo o Poder Judiciário, que acaba legislando no lugar do Congresso, muitas vezes, inventando lei, inventando regra. A última eleição, em cima da hora, baixa uma norma estabelecendo cota de negro. Não que eu seja contra a cota de negro, eu não estou dizendo que sou contra ou a favor. O problema é você estabelecer uma regra em cima do jogo pleito montado. Eleitoral. É muito complicado. Eu acredito que o Congresso vai ter mais oportunidades de abrir esse diálogo. Daqui a pouco a gente vai receber o indulto do Roberto Jefferson, que é a mesma situação que o Daniel sofreu, foi a mesma situação que o Roberto Jefferson sofreu, e mais outras pessoas que fizeram ali o seu julgamento, a sua fala de uma forma muito direta ao Supremo Tribunal Federal, que se tem para um, tem para outro, e tem que ser exercido ali o mesmo perdão, não sendo perdão para uma pessoa, mas sim pelo ato cometido. Eu tenho certeza que o Brasil é uma democracia jovem, tem que amadurecer, e essa discussão o parlamento tem que exercer nesse momento outras discussões, como a questão mesmo do papel do Ministério Público bem colocado, como qual combate à corrupção que a gente quer que o Brasil exerça. Eu acho que isso tem que estar claro, a gente não vai existir, não existe um governo corrupto, a corrupção é do ser humano. Esse instrumento de combate à corrupção ele tem que ser diário, tem que ser aprimorado, Sim. Com tecnologia, com ferramentas de investigação, com a atuação do Tribunal de Contas da União, menos Tribunal de Contas espetaculoso e mais eficaz. Sem essa questão, não podia acontecer igual aconteceu na Lava Jato. Antes de chegar a polícia, já estava a imprensa. Sim. Isso não faz bem ao devido processo legal. Mas eu acho que o Brasil vai evoluir. Acho que esse combate tem que ser diário. Acho que esse trabalho do governo tem que ser bem efetivo. E eu acho que o governo vai ter que amadurecer independente de quem ganha a eleição. Os instrumentos de Estado têm que ser hoje bem aplicados em todos. E esse combate tem que ser exercido, sim, pelo governo, pela Polícia Judiciária, pelo Ministério Público, pela Justiça, para que a gente possa ter um país livre de corrupção, combatendo a todo dia, um país justo, que dê oportunidade para todos. Bom, o Solidariedade, se eu estiver enganado, você me corrija, o Solidariedade a nível nacional me parece que está alinhado para apoiar o ex-presidente Lula na corrida ao Planalto. E aqui no estado do Rio de Janeiro, sob seu comando, o Solidariedade está apoiando o governador Cláudio Castro à reeleição. Esse é o artífice da chapa Castro-Lula, né, o que está dando tanto que falar aí. Você acha que isso não pode criar alguma confusão na cabeça das pessoas? Eu acho que o Rio de Janeiro começou a entrar no eixo. A gente tem um governador com muita simplicidade, que começa a organizar o nosso estado, tem um olhar muito sensível à população do estado do Rio de Janeiro. Eu vou te falar uma política pública fundamental, o Restaurante do Povo. No momento de sofrimento, o governador entendeu que tinha que reabrir um equipamento fundamental, que é levar comida para quem precisa e é levar comida ao trabalhador. Então, reabriu o Restaurante do Povo. O governador tem feito um grande trabalho, não só no interior do estado, mas como nas regiões mais periféricas, como a Baixada Fluminense. Nunca teve tanto investimento estadual como está tendo agora. Programas de infraestruturas que o Estado discutia e não avançava. Do papel. Hoje a gente tem construção em algumas cidades de hospitais, que vai melhorar e beneficiar a população. A gente tem rodovias sendo feitas, rodovias sendo refeitas. Então a gente tem um Estado muito presente hoje na vida das pessoas. Eu estou muito feliz com a condução que o Estado se tornou. Quando todo mundo falava que não tinha jeito, a gente tem um cara que com muito silêncio, sem espetáculo, organizou e está dando um jeito no nosso Estado, conseguiu aprovar o plano de recuperação e o Estado ganha de novo o seu tamanho, começa a ser visto e começa a ser olhado de uma forma muito diferenciada. No plano nacional, a gente tem alguns problemas que precisa discutir. E aí não é uma candidatura do Bolsonaro, não é uma candidatura do Lula. É uma candidatura de quem possa fazer um debate para enfrentar os problemas que o Brasil está vivendo. A gente tem um viés e uma defesa muito clara do trabalhador brasileiro. São matérias fundamentais para o Solidariedade. Quando você convive num país com tanta desigualdade, num país que não pensa oportunidade para a juventude, se você pegar um jovem hoje, Beto, e perguntar qual o sonho dele, sabe o que ele vai te falar?
Ah, meu sonho é estudar fora. Meu sonho é ir para outro país, é fazer um intercâmbio. Ele não sonha mais com o seu país, porque ele não vê aqui no Brasil um país de oportunidade. Sim. As pessoas ficam muito preocupadas com o emprego, mas não é um país que incentiva a pessoa a empreender. O jovem hoje quer empreender, ele quer montar seu próprio negócio, sua plataforma, vender pelo iFood, entregar a domicílio, e o Brasil não começa a discutir, não entende o que está vivendo essa geração. E essa geração começa a se perder. Você não vê, por exemplo, e aí eu acho que essa tem que ser a cobrança do cidadão brasileiro do eleitor, um cara que faz um projeto para dependência química. Como é que vai enfrentar a dependência química no Brasil? Qual o futuro desses jovens? Por que não se toca no assunto das cracolândias que criam os guetos e levam os jovens para os guetos, como tem em São Paulo? O governador de São Paulo quer se tornar um pré-candidato e se tornar presidente. Como é que ele fez com a Cracolândia? Ele não conseguiu resolver no seu estado ainda. Essa questão das drogas é um troço... E é uma questão que assola a nossa juventude. Química. A gente vai ter que discutir temas centrais, como a questão de um parto acompanhado. Eu questionei muito e deixei muito claro, a gente ficou um pouco estremecido com a posição do presidente, que já foi consertado do presidente Lula, a questão do aborto. A mesma fala de quem defende o aborto é de quem não quer que as pessoas se vacinem. Eu sou defensor da vida. Eu não votaria nunca, mas nunca, num candidato que não defendesse a vida, que a vida não tivesse em primeiro lugar. Então, eu acho que são questões que vai ter que estar para ser discutida. Como é que vai ser a vida do trabalhador? Como é que a gente faz um plano de recuperação para melhorar a vida de 15 milhões de pessoas que estão desempregadas? Qual vai ser o dia seguinte? Isso vai ter que estar na pauta nacional. O que vai ser das nossas universidades públicas no Brasil? A gente vai aumentar? Tem vaga para todo mundo? Elas estão funcionando bem? Se você notar no orçamento do governo nacional, todas as universidades públicas elas vêm caindo o repasse para as universidades. E elas estão ficando sucateadas. E todos os institutos militares têm crescido o repasse. Então, para o militar, aumenta o repasse. Para a população que está ocupando essa aqui, não tem que ter repasse. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Esse negócio de universidade é um assunto que eu tenho assim, estudado um pouco. Você não acha que essas universidades elas também são mal geridas? Porque não me parece que falta orçamento. Se a gente pegar o orçamento da Universidade Federal Rural, da UF, que é a Universidade Federal Fluminense, da UFRJ e da Unirio, que são as 4 grandes universidades aqui no estado do Rio de Janeiro, as universidades federais no estado do Rio de Janeiro, o orçamento das 4 juntas esse ano é em torno de 7 bilhões e 700 milhões de reais. É mais ou menos o mesmo orçamento que a Prefeitura do Rio vai destinar para cuidar de 600 e poucas mil crianças no ensino primário. Esse é meu grande questionamento. Quer dizer, eu acho que no Brasil é uma inversão de prioridade. Preocupa-se muito com a universidade, porque a universidade você tem, digamos assim, eu não vou entrar nessa armadilha de dizer que fica formando militante, formando militância, não sei o quê, mas ali há uma formação de conhecimento mais específico, né? Ali há uma turma mais questionadora, né? Então ali as pessoas gritam mais, né? Há uma mobilização maior por recursos. Eu acho que no Brasil, ao longo das últimas décadas, nós temos errado muito nessas prioridades. Eu acho que nós temos destinado muito recurso ao ensino superior e pouco recurso à base, que é um ensino fundamental. Esse ensino fundamental no Brasil, ele é de muita má qualidade. A gente precisa ficar inventando política de cota, política disso, política daquilo. Se você tivesse um ensino fundamental bom, você precisava ter cota, porque o aluno que estuda na escola pública ia disputar quase que em pé de igualdade com quem estuda na escola privada. Então, eu te pergunto, você não acha que também há um pouco de má gestão desses recursos? Quer dizer, você pode estar até caindo esse recurso de alguns anos para cá. Mas eu acho também que no Brasil a gente acabou invertendo um pouco as prioridades, não? Vamos. A gente tem que tratar a educação de forma diferenciada. Primeiro que não é custo. É investimento. A gente tem problema de gestão nas universidades? Tem. E a gente tem que ter instrumentos da AGU, do TCU, que o Brasil possui para poder fiscalizar cada centavo aplicado na universidade.
E aí você tem que abrir mais uma chavinha aqui, que é o seguinte: os hospitais universitários, os hospitais escolas, que preparam os nossos médicos, que abrem treinamento, estão ligados à universidade particular ou universidade pública. As pesquisas que são desenvolvidas no Brasil, elas estão ligadas às universidades particulares ou universidade pública. Então, eu acho que tem um custo, esse custo é caro. Os nossos doutores, os nossos hoje professores que estão à frente de alguns programas que precisam ser valorizados. Mas não é só isso. É a falta de uma ampliação do ProUni, que dá oportunidade à universidade da sua cidade, do seu bairro, de ter ali, receber aquele aluno de uma forma com um custo de investimento muito menor, mais de levar a universidade, porque a gente só vai mudar, Betra, a vida do pobre quando você der a oportunidade a ele de educação e uma oportunidade de ensino. É a grande política de transformação. Senão ele vai ficar sempre na vida, quando chega no momento que ele pode melhorar de vida, ele vai ficar sem acesso à universidade, sem poder pagar, e não vai mudar a vida daquela pessoa. A universidade, ela promove não é a mudança da vida daquele indivíduo, não. Ela promove a mudança da vida de uma família. Eu sou filho de uma professora da rede pública de ensino. Eu lembro que no momento que minha mãe fazia a faculdade, eu já era nascido. Teve que interromper para cuidar da gente pequeno e depois voltou à universidade. A universidade permitiu a ela a se formar, a melhorar de vida e não a mudar só a vida dela, mas mudar a vida de toda a família. Então a gente tem que ter esse instrumento com muita clareza. O governo é para promover isso, o bem-estar social, a qualidade de vida, e a gente tem que sim investir em políticas que vai transformar a vida das pessoas. E o conhecimento liberta. Um povo sem conhecimento fica escravo e não é nunca libertado. Então eu sou muito defensor que a gente possa ampliar, que a gente possa consertar os erros. Cada governo vai olhar de uma maneira. Mas você não investir, você falar assim, eu não vou mandar dinheiro para a universidade porque é mau gasto. Troca o reitor, faz uma intervenção, bota os órgãos de controle. Agora, quando você atesta que não funciona, é a falta de capacidade de quem está à frente de uma nação. Então, como os hospitais federais do Rio de Janeiro, que se você for ver investimentos, é uma coisa horrorosa, né? E aí tem que ser claro. Custam caro, atendem pouco, é um negócio assim, impressionante. E está lá sem funcionar há quantos anos? Quantos anos hospitais? Eu lembro quando criança, Beto, eu me tratava no hospital, quando criança, servidores do Estado. Enorme, e era um dia que era um dia feliz, que você ia para o médico, depois do médico, você lá tomava um cafezinho, tinha um de jejum ali que você... Acabou tudo, eles destruíram tudo. E a gente não consegue consertar um governo que se estabelece... Mas isso também não vem de hoje, né? Um governo... Mas o governo hoje... Negócio, essa questão dos hospitais federais é um negócio impressionante. Outro é um orçamento também absurdamente. Eu não estou questionando o governo. Eu estou questionando que hoje não funciona. E a gente faz a cobrança hoje do governo atual. Não pode, Beto, num momento como esse, o Brasil tem sofrido tanto, a população tem sofrido tanto. Aí você abre... Eu sou presidente da Comissão de Fiscalização da Câmara dos Deputados, que fiscaliza as contas do governo. A gente vive um momento que as pessoas não sabem mais o que é carne, não tem emprego, não tem oportunidade. Aí você pega os militares, força, 35 mil Viagras. Comprar para os militares. Não estou questionando se é importante o remédio ou não é importante, nem a prescrição. Comprar prótese peniana. Comprar gel lubrificante, remédio para calvície. E aí você vai para a cidade de Petrópolis, não tem dinheiro para reconstruir a cidade de Petrópolis. O governo, na hora de mandar recursos para Petrópolis, mandou muito pouco recurso que não dá para fazer nada. Qual é a prioridade do governo? Será que a prótese peniana é mais importante do que você cuidar para a gente não perder novas vidas em algum acidente na cidade de Petrópolis? Qual a prioridade desse governo? Se o Viagra é tão importante, que bote na farmácia popular e dê acesso a todos. Não pode ser para um grupo selecionado. E eu, como presidente da Comissão de Fiscalização, a gente teve algumas fiscalizações, coisa impressionante. Os quartéis comprando salmão, bacalhau, cerveja tem que ser Heineken. Cerveja? Pode? Cerveja Heineken no quartel. Eu fiquei abismado para fazer celebrações no momento que o Brasil vivia uma pandemia. Qual a prioridade desse país? Mas é que o rótulo é verde oliva, deve ser isso. Então são coisas que precisam ser discutidas. A população brasileira tem que estar atenta. E a população brasileira tem que participar desse orçamento.
Beatriz, se você, como deputado federal, receber um presente acima de um valor, ele é cometido como um crime. Tem pessoas ganhando 1 quilo da picanha de R$ 1.800. E expõe que está ganhando a picanha, essa picanha é de graça, mas não pode. Ali é para todos. Então, é uma discussão que a gente tem que enfrentar e tem que sanar. Eu costumo falar, eu fui muito defensor, não escondo isso ninguém, do impeachment da presidenta Dilma. A gente chegou um momento no Brasil que tinha que fazer o impeachment. Ladeira abaixo. Né? E eu falei não isso, tinha saída, deixei muito claro a capacidade nossa de mudar o Brasil era impossível. Né? E a gente não pode apagar esse momento do Brasil, daquele momento que foi o governo da presidenta Dilma Rousseff. O Brasil vivia um dos piores momentos. Você acha que foi o maior equívoco que o Lula cometeu, escolher a Dilma para sucessora? Eu acho que quando você começa a querer escolher sucessor, que não se fabrica, é um equívoco. Acho que a alternância do poder ela é fundamental para a democracia. Qualquer projeto. E não foi com a Dilma, não. Foi com a Dilma, foi com o Lula, foi com o Rio de Janeiro, que queria ficar com o poder permanente. Todo mundo que tentou se perpetuar pelo poder foi os erros que aconteceram. E a gente assistimos já aqui no Rio, então, de forma muito clara e muito objetiva. Então, a gente tem que ter clareza do que a gente quer. A gente tem que ter um debate claro, nítido. Todos eles têm seus erros. O governo hoje tem seus erros. Claro, quem é governo vai ter erro. Sim. Mas que precisa ser olhado. A gente não pode achar que a gente está vivendo, né, nesse céu de brigadeiro como querem vender e que o melhor candidato é A, ou B, ou C. Todos eles vão ter suas falhas e quem errar menos vai ter oportunidade de governar o Brasil. Sim. Essa é uma campanha muito equilibrada, que precisa ter muito diálogo com a população brasileira, onde que a população brasileira possa encontrar a esperança, né, de um Brasil melhor para que a gente possa avançar. Os Estados Unidos isso acontece com uma frequência muito grande. Dificilmente você tem mais de 2 governos democratas ou 2 governos republicanos. Né? Tem essa alternância alternância de poder. Né? Você tem um presidente democrata, como foi o caso do Barack Obama, ele se reelege, depois a sucessora dele, que seria a Hillary Clinton, perde para o Trump, que era um republicano. Agora ganha um democrata de novo. Ou seja, assim, uma alternância que é fundamental. Que é fundamental, você tem toda a razão. É uma democracia muito mais madura do que a nossa. A gente está vivendo ainda crises institucionais. O Brasil vive um dos piores momentos. Cá para nós, o Brasil é o único lugar que ministro supremo é comentarista de tudo, né? Você não tem. Nos Estados Unidos você não sabe nem o nome do presidente do Os ministros supremos são bem aqui hoje importantes no Brasil. E você pegar o meu filho hoje, ele vai te falar a escalação do Supremo. Coisa que há um tempo atrás ninguém sabia. Para que o Supremo tem que ser televisionado? Não, também é o único do mundo, aliás, que acontece isso. Então são situações que a gente tem que rever, organizar. Eu costumo falar, essa bola está no alto, tem que botar no chão e organizar esse país. Qual o país que a gente quer para o futuro? Será que esse país é o desejo de um jovem ficar nele, ou se o jovem hoje está pedindo, pelo amor de Deus, a oportunidade de sair do Brasil para tentar a vida fora? Eu quero essa reflexão que o eleitor tem que fazer. Agora, não existe salvador da pátria. Não existe. Isso que o brasileiro precisa aprender. A gente não existe. Não vai ter o presidente perfeito. Vai ter o que vai tentar acertar e organizar o Brasil. Mas não tem um 100%. Ninguém vai acertar 100%. Ninguém está 100% certo. Ninguém vai fazer do Brasil a sua mensagem. Você vê que o governo fala uma coisa e pratica outra. O Brasil é um dos países com o maior número de vacinação do mundo. Mas o presidente fala o contrário. Que não tem que se vacinar. Isso para mim foi inexplicável. Eu não consigo entender, porque o presidente fala uma coisa e a outra. O presidente fala que não tem corrupção, mas demite o ministro da Educação suspeito de corrupção. Então, se não tem, tinha que ficar para explicar que não tem. Você não pode ser acusado e sair com a tua honra manchada. O ministro fala que a política, o presidente fala que a política de saúde estava boa. Isso trocou 3 a 4 ministros da saúde. Se estava boa, por que não manteve o Pazuello? Então, são situações que a gente não consegue entender. A política de meio ambiente está boa. Por que o ministro saiu se estava funcionando? Então, a gente vê que tem erros
que tentam ali tampar os erros do governo, que precisam Incoerências, ser dialogado, que tem problemas e vai ter sempre problemas, mas que tem que ser aceito até para você poder melhorar. Ah, tem políticas efetivas, tem ministros que fez uma boa atuação? Tem ministros que tem que ser aqui elogiados. Agora, a gente tem que organizar e saber que o Brasil é muito maior do que um presidente da República. O presidente vai passar. Ele ocupa por 4 anos a oportunidade de ser o gestor da nação e podendo ser reeleito. Mas o Brasil é muito maior do que um presidente e que a gente precisa ter isso com muita clareza, e a democracia nos garante a tirar o presidente e colocar o presidente. Bom, eu quero dizer que eu fiquei muito satisfeito com a tua explicação porquê do voto no governador Cláudio Castro e porquê que o partido nacionalmente pretende caminhar com Lula. Mas eu queria voltar a esse assunto do Castro-Lula. Eu queria só saber de você o seguinte: você acha que é possível, na cabeça do eleitor, é possível o eleitor entender que com essa radicalização que nós estamos vivendo na política, é possível um partido, a nível presidencial, apoiar o candidato A e aqui no estado apoiar o candidato ligado ao outro candidato, o candidato B? É possível isso? Eu acho super tranquilo. Eu não sei como é que é na sua casa, Beto. O voto de presidente é um voto tão diferente que você não consegue convencer a sua mãe. Você não consegue convencer o seu pai, você não consegue convencer a sua esposa. Ele faz algumas escolhas porque ele acredita que pode representar ele melhor. Então eu tenho clareza que essa oportunidade dada ao eleitor, ela é fundamental. Você tem uma chapa que tem um presidente A com um candidato a governador B. Eu não vejo problema nenhum e acho que isso vai ficar muito claro na cabeça do eleitor. Também vejo no momento que o eleitor vai querer escolher quem ele acha que pensa parecido com ele, que pode resolver os problemas que ele está enfrentando. Sim. E aí o deputado, você já teve essa oportunidade de ocupar uma cadeira no Congresso, fica preocupado com a campanha dele. Você não vê, se você não votar no presidente, não precisa votar em mim. Não existe isso. E eu falo por mim, eu tenho pessoas ligadas a mim que votam no presidente da República, pessoas que votam a mim que votam no Lula, e tem pessoas que votam até na terceira via, que votam no Ciro, que votam no Dória. Então, essa é uma relação que você não consegue prender ou casar esse voto. Então, a escolha para presidente é uma escolha muito pessoal. E você ainda tem a oportunidade de escolher o senador. Sim. Pode ser ligado a outro grupo político. Então, isso é muito relativo. E o eleitor separa isso de uma forma muito, muito clara e muito objetiva. É que você vai ter mais de 100 mil votos. Então, obviamente, você pode... Você acha até eleitor do Dória votando em você, porque é uma raridade hoje. É difícil. Mas tem pessoas... E se a gente fosse pegar assim, uma coisa boa do Dória, a vacina. É a única lembrança que você... Se você fosse pegar uma coisa boa do Lula, o ProUni, o FIES, acho que foram grandes políticos, Minha Casa Minha Vida. Se você for pegar uma coisa boa da proposta, eu lembro de uma proposta do Ciro Gomes, que ele fala assim, vamos tirar todo mundo do SPC. Dar oportunidade o cara fomentar de novo, gerar crédito, gerar oportunidade. E agora uma proposta boa do Bolsonaro. É difícil você lembrar um feito, Então, são situações que eu estou na Câmara, convivo, sei que o governo tem muitos acertos, mas a gente não tem um legado ainda. O governo ficou... Se você for pegar... 2 anos de pandemia, em 3 anos de governo, não é fácil. Se você for pegar o governo do Pezão, não nenhuma crítica, mas você não tem um legado no Rio de Janeiro. Se você for pegar esse pouco período de governo do Cláudio Castro, privatização da cidade, investimento na cidade, construção de hospital, construção e recuperação de todas as RJs do Estado do Rio de Janeiro, equipar a polícia militar, reformar os condos de habitações. Tem tanta coisa acontecendo nesse Estado ao mesmo tempo, que é um governo que tem entrega. Recuperação, refazendo agora o MIS. Tanta obra que estava parada, dinheiro público nosso jogado. Ali um troço na praia de Copacabana. Que começa a você ter um olhar
Você começa a ter um governador que tem um olhar para o Rio, para as políticas mais sensíveis. A reabertura do restaurante popular é emblemático. Você começar a tratar a Baixada de forma como ela merece ser tratada, aumento de efetivo nos batalhões, o segurança presente, né, o bairro seguro. Então você tem alguns legados que vai ficando num período pouco. Quando você quer fazer, você faz. Então isso é fundamental a gente ter essa clareza. O Rio está voltando a ter o seu brilho. O Rio está voltando a sorrir. O morador começa... Os números de violência ainda muito tímidos, mas estão todos eles caindo. Então você vê que o Rio está recuperando e está avançando. A gente torce muito para a gente melhorar, né, esse Rio de Janeiro, para que a gente possa voltar a receber os turistas, para que a gente possa ter o cara que está ali no bar trabalhando, no hotel, o cara do Uber, o cara do táxi, voltando a ter a sua sobrevivência, a sua dignidade. Até porque o Rio tem que encontrar alguma vocação que não seja só o petróleo, né? Porque o petróleo é finito, né? Nós precisamos encontrar alguma vocação para o Rio que possa ir aos poucos substituindo a indústria do petróleo. Como foi fundamental agora aqui a retomada, o carnaval, o que traz da economia criativa por trás do carnaval é fundamental para o Rio de Janeiro, do que a gente recebe, os turistas nacionais do Brasil e os internacionais que chegam aqui nos aeroportos nossos, trazendo riqueza para o nosso país. Eu, antes de entrar na questão da cultura, eu sei que você é um deputado que milita muito nessa área, enfim, tem feito uma série de projetos nesse sentido, mas eu queria tratar da questão do Senado, que é um voto sempre que as pessoas deixam para escolher por último, né? A gente costuma, na política, a dizer que é o último voto que o cara escolhe, o cara acaba meio que o senador vai meio a reboque do presidente, do governador, enfim, é um voto majoritário, mas é um voto que vai meio atrelado, digamos assim, aos majoritários que têm mais visibilidade. Eu acho que, como você disse, as pessoas têm discutido tanto política, e essa questão do Senado, até por conta desses embates do Supremo, né, com o presidente da República e o Senado é que escolhe os ministros do Supremo, eu acho que o Senado nessa eleição vai ter uma importância um pouco maior. Você não acha, não? Eu acho que o Senado é a casa revisora, ele é fundamental para o Brasil. Não está claro ainda quais são os pré-candidatos a Senado do Rio de Janeiro. A gente começa a conhecer um ou outro e agora que começa esse tabuleiro ser mexido, hoje deve ter a reeleição, o Romário deve ser candidato à reeleição, tem hora que sai nota que vai ser candidato a deputado federal, a gente não sabe ainda quem vai se apresentar para o Senado. O Washington Reis, que é o ex-prefeito de Duque de Caxias, que renunciou para ser candidato, agora é candidato, até agora a senador da República. O presidente da Assembleia Legislativa tem falado também, então a gente não tem clareza ainda quem são os candidatos. Para que colocar na mesa, a gente vai definir qual o melhor senador para representar esse estado para o Rio de Janeiro. Hoje, se a eleição fosse hoje, tivesse o pré-candidato Washington Reis, eu votaria no Washington Reis para senador da República. Seria o nosso encaminhamento no partido. Só que a gente não sabe ainda quem são os candidatos para o futuro. Sim. A nível de governo do Estado, parece que a coisa está mais definida, né? Ou seja, você tem aí o governador Cláudio Castro, que é candidato à reeleição. Você tem o deputado Freixo, que é pré-candidato a governador. Você tem o Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, que também é pré-candidato, e tem o Felipe Santa Cruz, que também é pré-candidato. Me parece que são os pré-candidatos. E você tem aí a União Brasil, o garotinho que se apresenta como pré-candidato, mas é uma coisa ali meio ainda indefinida, né? Porque você não sabe se a União Brasil está na coligação do governador Cláudio Castro, se não está. Ainda não chegou essa hora, né, da montagem, que é o processo eleitoral e o devido processo legal de você montar as convenções, declarando apoio. Mas você não acha que isso está um pouco tardio? Não? Eu lembro que as coisas eram... O jogo, quando chegava em abril, que é o prazo tinha final... Tinha mais organização. Essa mudança do processo eleitoral, né, agora é diferente do passado, agora a chapa é exclusiva de cada partido, não tem mais a coligação. Sim. Então você tem que montar as suas chapas. Eu acredito hoje que a gente tem 3 candidaturas hoje colocadas que estão fazendo a discussão política do Estado. O Solidariedade já tem uma definição. A gente está
definido pela pré-candidatura do governador Cláudio Castro, por acreditar que ele tem feito um bom trabalho e organizado, né, o Rio de Janeiro de forma muito clara e forma muito objetiva na forma de governar. E acho que a tendência natural é algumas candidaturas que estão tentando se colocar, migrar e apoiar outras candidaturas. Eu acho que o adversário do governador Cláudio Castro sofre com um problema de aglutinar, de crise de identidade. Não era de um partido de extrema esquerda, troca para outro partido, mas não consegue ainda comunicar com o eleitor como posições claras. Né? Qual é a posição do deputado Marcelo com a questão do aborto, com a liberação das drogas? Qual é a sua posição com temas fundamentais para o Rio de Janeiro, combate à violência? Como é que vai ser tratada a polícia? Então, não consegue, mesmo trocando de partido, ter essa comunicação de forma efetiva com o eleitor do nosso estado. Então, a gente vai ter que ter a clareza de qual estado que a gente vai definir para o futuro. Então, acho que isso está ficando mais claro nisso, mas ainda tem muita coisa para acontecer ainda. Eu acho num que o jogo espaço de tempo ainda bem tão curto. Claro, né? Como está a nível nacional, né? E nacional a gente também tem ainda algumas mudanças que podem acontecer. Eu acho que nacionalmente a gente tem dois nomes com muito peso e com muita clareza e com muita memória na população brasileira. E eu falo de forma bem clara, o Lula tem erros? Tem. O maior dele foi ter elegido a Dilma. Eu acho que esse erro... Depois a gente tem um problema do PT na forma de governo. Se o Lula fosse do Solidariedade, seria melhor candidato. Né? Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Se o Lula fosse um certo, seria melhor, mas ele tem algumas. Agora, nada pode apagar o seu legado. Né? Existe governante hoje brasileiro que teve mais sensibilidade com o pobre do que o Lula? Então, a gente vai ter que botar numa balança e não vai ser uma tarefa fácil, Beto. Você não pode questionar aqui, que o governo aqui, o outro... Não vai ser uma tarefa fácil. Essa vai ser uma tarefa muito difícil para o eleitor. Por isso que eu sempre falo com quem está perto, eu falo, gente, vamos discutir aqui o nosso mundo, que é o Rio de Janeiro. A gente vive no estado do Rio. Sim. A gente tem que estar com o governo do Rio olhando para a gente. A questão de presidente ainda está longe da gente. O presidente não está toda hora no Rio de Janeiro. Sim. Quem está aqui no Rio de Janeiro é o governador. São os prefeitos, vereadores, deputado estadual, deputado federal. E o presidente fica distante da nossa vida. E a gente tem que olhar aqui e aí respeitar a opinião de cada um. Lá em casa a gente tem divisão. Minha mãe escolheu um candidato, minha esposa escolheu outro candidato. Eu até falo, gente, eu não posso... São duas mulheres muito importantes para mim. Eu não quero me meter nessa confusão. Então, fica aí cada um com o seu candidato e vamos torcer aqui para a gente cuidar aqui do nosso quadrado, né? Que é tocar aqui o dia a dia, que é tocar a vida, que é trazer investimento para as cidades. Eu tenho muito boa relação com o governo federal. As cidades do Rio de Janeiro, que a gente tem muito trabalho, depende do governo federal, depende do governo estadual, Sim. Depende de um deputado que exerça o diálogo. A gente pode ter divergência do dia a dia, não concordar com A, com B, mas a gente tem que sempre lutar pela política pública efetiva, de trazer melhoria. Eu estou agora entregando, em parceria com o governo federal, diversas máquinas, tratores, jato escavadeira, tudo para as cidades do interior, que têm sofrido com a questão da chuva. Sim. Então não dá para você ter que... Você não pode ser radical com nenhum governo de prejudicar quem está ali precisando da sua ajuda. Sua oposição vota tudo contra, sua situação vota tudo a favor. Se você for pegar meus votos na Câmara, eles são muito mais alinhados com o governo do que com a esquerda. Porque eu entendo que a gente tem que promover política pública. O eleitor ele não fica... Você é de esquerda, você é de direita. Então eu falo assim, o que vai acontecer na minha rua aqui? O que vai acontecer no meu bairro? Como é que vai ser na minha cidade? Você tem que promover essa mudança, levar os investimentos necessários. Então é um tema muito sensível que a gente vai ter que ter clareza para fazer esse diálogo. Eu acho que a eleição ainda não começou, tem um tempinho pela frente, os candidatos vão ter que se posicionar em temas importantes. Então cada erro ali pode ser fatal para qualquer candidato, não tem eleição ganha para ninguém, não tem favorito nessa eleição. São dois super candidatos, dois candidatos com muita força popular, que qualquer um pode ser o vitorioso dessa eleição. Então eu só não acredito na possibilidade da terceira via. Eu acho que o presidente está ali entre Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Eu também acho que não sai disso. Não há condição. Que vai ter a oportunidade. Bom, falando de tema,
vamos entrar na questão da cultura, que eu sei que é um tema caro para você. Caro no bom sentido, um tema que você tem muito zelo e muito apreço e tem tratado muito esse tema. A cultura, ela é uma, digamos assim, uma indústria muito importante no Rio de Janeiro. Ela tem um apelo muito forte. Basta dizer que a Rede Globo, ela está baseada na cidade do Rio de Janeiro, dentro do estado do Rio de Janeiro. Não sei se é bom ou ruim, mas o fato é que está aqui. Então, isso, enfim, você tem diversos equipamentos culturais. O Rio sempre foi digamos assim, um tambor cultural do Brasil. Né? O Rio é muito importante nesse setor. Esse é um setor fundamental no Brasil. Gera mais de 5 milhões de empregos. 170 bilhões esse setor movimenta. Então, é um setor que tem que ser olhado com um olhar muito sensível. Nesse momento de pandemia, o que imagina que seria das pessoas ser um bom livro, um bom filme, uma boa série, uma boa música? Como é que seria a nossa vida se a gente não tivesse uma cultura muito forte no Brasil? O que a gente mudou um pouco foi a lógica, Beto, de como a cultura era gerida e como ela é gerida hoje no nosso país e aqui no estado do Rio de Janeiro, de uma cultura de oportunidade. Antigamente aqui no estado se concentrava todos os recursos em pequenos grupos. E a gente trabalhou muito no partido para mudar um pouco dessa lógica, com a bancada do governo na Assembleia Legislativa, democratizando e levando a cultura para todos, até porque é direito de todos. O que acontecia tudo aqui no Rio? Grande evento, capital, Praia de Ipanema, Leblon, Copacabana, os grandes shows, os grandes espetáculos, tudo concentrado na capital. Nada para o interior do estado. Hoje não. Hoje que é onde mais precisa da cultura. Né? Hoje a gente tem efetivamente um balanço e dando oportunidade a todas as cidades a fazer cultura. A gente está construindo, e foi uma luta nossa, de desburocratizar, de buscar o recurso estava parado, de colocar isso em pé. A gente está construindo sala de cinema em Miracema, em Bom Jardim, a gente está construindo sala de cinema em São Fidélis, em Cordeiro, em Mendes. Então são cidades que têm tido avanço cultural que eu nunca viu. A gente fortaleceu toda a cultura do estado com os editais que foram criados com a sensibilidade do governador Cláudio Castro. Eu fui um dos autores de uma parte do texto da Lei Aldir Blanc, que foi fundamental para esse setor, foi 3 bilhões de investimento na cultura, 210 milhões no estado do Rio de Janeiro. Quando a gente fala de cultura, a gente fala do cara do artesanato, do que carrega a caixa de som, do que bota o som, do que bota o palco, do que liga o painel de LED. A gente fala de um caminho de oportunidade para muita gente. E a gente tem que cuidar desse tema no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tem essa vocação. O cara vem no Rio para quê? Para assistir um espetáculo no Teatro Municipal. Sim. Então, você não tem como você separar o turista não colocando ele aqui na sua cultura local. Então, a gente tem trabalhado muito isso. Considero um avanço muito grande que a cultura do Rio de Janeiro vem sofrendo. Tem avançado muito, muito. A gente tem recuperado a capacidade de investimento. A gente tem recuperado, com muita transparência, o apoio das empresas à cultura do Estado, porque existe uma lei de fomento que, através do ICMS, de renúncia fiscal que as empresas podem aportar, como foi feito agora no Carnaval, que foi um patrocínio da Light. A gente consegue resgatar a confiança das pessoas investirem no Estado do Rio de Janeiro e promover e fomentar a cultura do nosso Estado. Então a gente está muito feliz com o que a gente está vivendo, o que a gente vai viver ainda através de muito trabalho e muita dedicação. Para você ter ideia, no ano de 2019, se eu não me engano, foram 20 projetos ao longo do ano. 20. Já no ano de 2020, foram mais de 3 mil. Então a gente democratizou esse recurso e começou 2022, agora já tem mais de 5 mil projetos, vamos terminar o ano com 10 mil projetos. Então o dinheiro foi dividido, foi democratizado, chegou na vida das pessoas, mudou a vida de muita gente, deu oportunidade àquele teatro de bolso de Campos está sendo reformado, deu oportunidade de pequenas casas de espetáculo, deu oportunidade de reforma de alguns equipamentos que estavam parados, de incentivar a escola de balé lá na Cidade de Deus.
incentivar projetos como acontece na cidade do Carmo, o Gente Arteira, que fomenta a política, incentivar projetos que acontecem na cidade de Petrópolis. Então isso é fundamental, esse momento que a gente vive, de reformar Coreto em algumas cidades serranas. Então a gente está vivendo um momento muito legal e com muito brilho da cultura e com um olhar muito diferente. Muito bom. Olha, deputado Áureo, meu amigo deputado Áureo, quando o papo é bom, infelizmente o tempo voa. Então a gente está no finalzinho do programa, mas eu queria deixar para você fazer suas considerações finais. As considerações finais, Beto, é que a gente não possa perder a esperança. E que a gente possa respeitar a escolha de cada um. Se você está em casa e o seu marido define por um candidato e você outro, respeite a opinião dele. O importante sempre é a gente pensar nesse Brasil que é gigante, num Brasil que tem que gerar oportunidade para a nossa juventude, de um Brasil que tem que melhorar, sim, investir muito ainda em educação, para que a gente possa libertar o povo brasileiro, que a gente possa sempre olhar, né, na certeza de um país melhor que gere oportunidade para todos e que a gente possa colocar como tema central dessa eleição de 2022 o combate à miséria, à fome e a geração de emprego e renda para a população brasileira. Muito bem, eu queria agradecer a você que esteve conosco esse tempo todo. Espero que você tenha gostado do programa, eu particularmente gostei muito. Acho que o deputado Áureo deu aqui uma quantidade de informações importantíssimas para nós todos. Presidente aqui do Solidariedade aqui no Rio, partido. Também um deputado, como eu disse aqui na abertura, muito influente em Brasília. E em breve nós vamos ter que repetir esse nosso programa aqui. Vai ser um maior prazer. Mais vezes. Muito obrigado a você que nos acompanhou até esse momento.